Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aí de um dos maiores fundos aí da bolsa, de logística o maior, né? Eu acho que de imóvel, na verdade, de tijolo, né? Tá aí no patamar dos maiores fundos, se não o maior. E a gente vai falar do HGLG11, né? Fundo pessoal e muita gente considera como o melhor fundo da B3, beleza? Antes de mais nada, o conteúdo não é recomendação de compra nem de venda. Estou meio lesado aqui para falar hoje. Vocês são responsáveis pela decisão de vocês. O objetivo aqui é educacional, onde eu pego dados públicos e comento numa visão de cotista. Eu sou cotista do fundo, tá? Sou consumidor. E eu acho que eu posso opinar sobre algo que eu tenho. Aproveitando aí, ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa o like e manda pro amigo e pro inimigo. Bora lá. Falando então do HGLG, né, é um fundo que hoje a participação dele, aí, com todos os balanços da bolsa, né, as quedas aí que vem tendo, a participação dele está em 3,25 na minha carteira. Essa é meio mostarda aqui, não sei que cor que é isso. Dentro aqui do segmento, ele está compondo a parte de logística, que tem 12% da minha carteira. E aqui na parte da gestão, ele está compondo o Credit Suisse, né, que compõe 11,76% da carteira. É a gestora aí, uma das, né, que eu tenho ou pretendo ter até quando enxugar a minha carteira, que eu já comentei em outros vídeos, pretendo ter maior participação, porque é muito boa a gestora, beleza? Falando então de números, aqui eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a gente ver. VP por cota. Aqui se manteve, tem um delayzinho, né? Porque eu pego boa parte dos dados aqui do Status Invest. Então aqui, ó, VP por cota, a base de cotista, ó, tá a mesma. Então assim, tem dados que tem um delayzinho aí e só no próximo mês que vai mudar, né? E aí eu vou padronizar, pegar sempre do Status Invest, todo mês vai estar certinho atualizado, né? Então, VP por cota se manteve, o P sobre VP 1,04. Aqui é um ponto legal, porque sim, o fundo estava com 10% de ágio, né, 1,10 aqui de P sobre VP, agora está com 4%. Ele já entra num patamar que, para mim, é passível de aporte. Né? Não estou dizendo que está barato, não estou dizendo que é o momento certo. Eu estou dizendo que eu tenho na minha estratégia que acima de 1,05 eu não aporto no fundo, né? Então ele já fica num patamar que, surgindo oportunidade, esse indicador aqui me habilita a aportar, né? Mas no momento não é o que pretendo fazer. Dividend yield mensal 1,33 caiu para 0,677, né? Aqui o 1,33 é porque ele distribuiu o resultado do semestre, né, no mês passado, o que estava ali acumulado, e agora ele voltou para o patamar normal de 1,10, né? Então por isso que teve essa queda, não é alarmante por isso, né? Quem conhece esse fundo sabe que ele faz isso. O caixa do fundo eu já coloquei uma ressalva aqui amarelinha, porque ele estava no patamar ok, né, de abaixo de 5, já subiu acima de 5. Ok que é um fundo que tem alavancagem, então não é de todo mal isso aqui, tá? Mas é um ponto que eu fico observando aí como que vai ser o comportamento do caixa. E o caixa também está remunerando bem, né? Para fundo de tijolo principalmente, ter caixa ali com a remuneração atual não é ruim. Então assim, é uma ressalva porque foge do meu indicador, né? Mas não é algo a se preocupar não. A base de cotista, base altíssima, não teve variação aqui pelo delay que eu falei, mas uma base muito boa, muito alta. Resultado mensal de 16 milhões para 46. Né? Aqui ele tem eventos não recorrentes, né? Então ele tem um aluguel ali que é pago trimestral e tem também recebimento de vendas aí de imóvel no período. Por isso que aumentou tanto assim. Tá? As despesas, obviamente que caiu drasticamente até em função desse aumento de receita. Né? Então de 13 foi para 5,12. Em meses normais ele vai girar, acho que de 11 a 13 e pouco aqui mesmo, tá? É o normal dele. Esse mês foi esporádico por causa dessa receita bem maior.
Alavancagem 11,88, 12,22, subiu só um pouquinho aqui. Concentração, até então eu estava sinalizando ele como não concentrado. Esse mês eu mudei para sim, vendo a nova carteira ali do fundo depois de vendas e tal, mas não é preocupante, é um pouquinho do setor, né, gente? Não tem como um fundo de galpão logístico aí ter 70 ativos, né, para diversificar muito. Então, assim como o setor do shopping, de laje, é comum ter a concentração acima de 15%, que é o que eu coloco nesse indicador, né? Mas não é preocupante, tanto que eu nem sinalizei aqui. Taxa média 13,8, 13,8. Aqui, pessoal, peço desculpas, eu copiei a tabela, vou até arrumar depois ali no Excel. Eu copiei do KNSC, então tem taxa média. Mas isso aqui é vacância, tá? Substituam taxa média por vacância. E fiz aqui também, ó, só para ver como eu copiei. Fiz com KNSC no portfólio, na verdade é HGLG, ó, 15,15. Peço desculpas aí pelo Ctrl+C, Ctrl+V e a falta de atenção para arrumar. E seguimos aí no conteúdo. Então, quanto a indicadores, tá? O único que tem uma ressalvinha é o caixa, mas não é nada preocupante, é tranquilo, beleza? Então a gente está ok de indicadores. Vamos falar então um pouquinho do relatório gerencial do mês 1 de 2023. Falando então do relatório, CSHG Logística, eu estou muito lesado hoje. 3,8 bilhões valor de mercado, gigantesco esse fundo, né? Cota valor, cota patrimonial, tal. Rendimento, base de cotista gigantesca também. Aqui o rendimento padrão dele, 1,10, é o que ele inclusive adotou para esse semestre corrente agora. A vacância aqui em 13,8. Então esses são os itens de destaque aqui da capa do fundo. Comentários do gestor. Aqui é um ponto bem legal, vou resumir. A gestão mudou algumas coisas no relatório. Eles alegaram que foi fruto aqui de indicação de cotistas e que eles estão abertos aí a fazerem novas mudanças. Basta que o cotista mande para eles lá no RI.imobiliário aqui, ó. E eles vão avaliar e, se cabível, eles vão fazer, né? É uma ideia deles trazer didática, transparência e qualidade nas informações. Muito bom isso daqui, dá ouvido para o cotista, atende cotista quando possível e melhora ali as informações. Então, ponto positivo aí para o HGLG. No mês de janeiro, o fundo apurou uma receita de 50 milhões, quase 51, dá 2,17 por cota, teve um resultado aí de 46,7 milhões, deduzido, né, esse 50 deduzido despesa, que dá 1,99 por cota. E aí ele fala que o resultado foi impactado extraordinariamente pelos efeitos do aluguel pago trimestralmente pela Volks. Então, houve o recebimento aqui de um aluguel que é trimestral e da segunda parcela da venda do Cone G04, né? De lucro de 16,4 milhões, equivalente a 70 centavos por cota. Então, esses foram os eventos que fizeram subir o resultado do fundo no período. Eles decidiram por manter a distribuição de 1,10, né? E aqui eles falam que não houve evoluções ali nas locações de Itupeva e Betim, né? Quem acompanhou o vídeo passado, no relatório passado eles já tinham comunicado a desocupação aí da Americanas do imóvel de Betim e esse imóvel a Americanas realmente entregou a chave, né? Eles falam ali para baixo, e aí o imóvel está vago, né? 100% vago. Aqui na parte comercial do fundo, né? No mês de janeiro não houve alteração na área ocupada, então não conseguiram mudar a vacância, permanece em 13,8. No HGLG Betim recebemos em 31 de janeiro as chaves do imóvel da Americanas, então no vídeo passado eu já frisei muito esse ponto da entrega da Americanas. Aqui ele fala um ponto também, né, que é importante comentar, mas é uma situação bem delicada, que no documento de recuperação judicial da Americanas, né, a Americanas colocou o HGLG como credor num valor de 6 milhões. Só que eles falam aqui que está errado o cálculo, né?
eles falam que foi erroneamente calculada a multa rescisória e que o valor, segundo o HGLG, é de cerca de 10 milhões. Né? Estamos trabalhando com advogados para definir a melhor estratégia para o fundo. Então deixa o fundo trabalhar aí com o jurídico para ver o que sai disso daí. Né? Consultas, aqui ele fala de consultas e visitas, mas que não teve evolução. A parte técnica eu não comento muito, é o fundo fazendo manutenção daqui, melhoria dali, coisa do tipo. Deixa o pessoal lá trabalhar, os especialistas são eles. Eu não entendo absolutamente nada aí de engenharia, para ficar lendo essa parte técnica, né? Então deixo os homens aí trabalhar. A DRE do fundo, né? Aqui ele incluiu essa linha de despesa financeira da DRE, separando aí as despesas. Já ficou melhor, a gente já consegue calcular a taxa do jeito que eu calculo, né? Só usando esses dois campos. Né? Então já fica um pouco mais fidedigno aí o número, que eu gosto de olhar. Dá para a gente ver quanto que representa aí a dívida a despesa com alavancagem atualmente. Tá? Aqui as distribuições do fundo segue 1,10, 1,10, 1,10. Chega no final do semestre 3,30. 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Chega no final 2,20. E aí voltou para 1,10 agora em janeiro. Aqui o resultado acumulado, então a gente pode ver janeiro, que é o que mais importa para a gente aqui, 1,97. Né? Um pouco de como é composto aí o resultado do fundo, que como ele já havia citado, deu 1,99 no período. Ele distribuiu 1,10, então guardou um pouquinho de reserva. A rentabilidade aqui, sem muito o que comentar, o fundo aqui na parte de cima, né, ganhando de CDI, de FIX e tudo mais. Né? Liquidez também, um valor bem alto de liquidez, sem muito o que comentar. Base de cotista que segue crescente. A carteira do fundo, né, 3 bi aqui em imóveis, valor líquido, né? Um pouquinho em FIIs, um pouquinho em CRIs, um pouquinho em LCI, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em outros, um pouquinho em recebíveis em aberto, né? E aqui um pouquinho de dívida, né? E totaliza um PL aí de 3,6 quase bilhões, né? Um PL gigante. Aqui é a parte que ele começa a detalhar um pouquinho da dívida em aberto e das parcelas aí a receber, né? Então ele coloca aqui o que é aquisição, coloca o que é parcela a receber e dá uma ideia aqui por prazo, né? Até 6 meses tem isso aqui, até de 6 a 12 tem isso, maior que 12 tem isso. É mais para dar uma visão para o cotista do que vem pela frente, né? O que ele tem que pagar no período de 6 meses, o que ele tem a receber, né? Aqui a gente pode ver que a receber é bem maior do que a pagar, então tá tranquila a situação, né? E por aí vai. Os ativos do fundo, então aqui, ó, 9 outros aqui, ó. Nessa parte de outros, temos aí 20% aqui, que é a receita contratada, valor patrimonial 16%, né? E aqui vai um a um, né? Onde a gente chega aqui no HGLG Vinhedo, que tem 15,30 do PL do fundo, passou de 15%, né? Por isso que eu comentei ali da concentração anteriormente, mas não é nada alarmante, isso aqui é muito tranquilo. Tá? E 20% da receita é o HGLG Vinhedo. Aqui a localização dos imóveis, o grosso aqui, tudo quase em São Paulo. Ó. A maioria tudo em São Paulo, é muito imóvel aqui em São Paulo. Um outro aqui, 2 em Minas, tem um pouquinho aqui no Rio e um aqui em Santa Catarina. Então, bem tranquilo aí a questão. Ó, São Paulo aqui, ó, vamos ver se fala aqui, 5, Louveira, Ribeirão Preto, São Carlos, Itupeva e Vinhedo. Então tudo isso aqui é São Paulo. Betim aqui que é Minas, né? Por aí vai. A evolução da vacância, então a gente pode ver que a vacância vem aqui a 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 7, pum, 14. Né? Aqui aumentou. E por 4 meses se mantém aqui em 14.
O que isso começa a me sinalizar, né? Quando a gente vê um período aqui de 4 meses de galpões aqui excelentes, né? Tem galpão ali que é AAA, né? AA, por 4 meses aqui sem alteração de vacância. Pode começar a sinalizar aí um possível desaquecimento do setor, tá? Não estou falando que estou falando que pode sinalizar, né? Temos o que vai dar assim, uma visão para a gente sobre isso, até melhor, é agora que o imóvel de Betim está 100% vago, né? A Americana entregou a chave agora no mês de janeiro. Então, assim, o fundo deve fazer um marketing bem agressivo para alocar esse imóvel. É um imóvel que é numa região boa, a região de Betim é uma região boa. É um imóvel AAA. Né? Vamos ver quanto tempo que eles demoram para alocar, para ver se está aquecido ainda o setor, se está dando uma esfriada e coisa do tipo. Tá? O vencimento aqui para 2023 está muito tranquilo, não vamos nos antecipar e sofrer por antecedência aqui. Né? Aqui está tranquilo. O vale aqui, o tempo médio, né, 4,3 anos. Revisional 2023, 16% dos contratos aí tem revisão agora nesse ano. E aqui os meses de reajuste, né? Janeiro aqui já deve ter tido alguma coisa. O fundo até comentou ali para cima. Né? Fevereiro, março, por aí vai. Né? Exposição por locatário, para mim é diferente isso aqui, mas tem Volkswagen aqui, empresas muito boas, né? Apesar que a Americana era uma empresa que era até ontem considerada muito boa, né? Hoje já não é mais. Então, assim, isso aqui pode mudar a qualquer patamar, né? Qualquer momento. 31% dos contratos atípicos, 68% típico. E aqui é isso que eu estou falando, ó. A questão dos ativos, ó. Tem 37% AAA, 38% aqui Double A, né? E classe A 7%, né? Então a maior parte está tudo aqui de alto nível, né? Pouca coisa aqui no baixo nível. Alavancagem do fundo, mais dois gráficos aí que mostram bem a situação da alavancagem, né? Esse aqui que mostra já uma previsão ano a ano de como que vai ser essa alavancagem. Isso aqui pode mudar a qualquer momento, com o fundo alavancando mais em algum momento, ou vendendo ativo e quitando a alavancagem. Isso aqui pode mudar, fazendo emissão e quitando a alavancagem. Isso aqui pode mudar a qualquer momento. Tá? Mas é uma visão aí do que o fundo pretende ao longo do tempo. E esse aqui também é um gráfico muito interessante, que ele mostra essa linha aqui, ó, que é a linha da retenção de 5% do resultado do fundo. E ele mostra que assim, o fundo quase consegue se pagar ali a alavancagem só com esse valor, né? Então isso é muito bacana. Na medida que ele emitir e crescer mais, isso aqui fica melhor ainda. Aqui um pouquinho do detalhamento das dívidas atuais dele, né? Eu fiz um destaque aqui para as taxas, que são taxas muito boas. E por fim é isso. Ele fala um pouquinho aqui de obras e desenvolvimentos, né? Ele tem aí cerca de 5%, ó, em janeiro aqui, ó, 5% em desenvolvimento, né? 5% do PL do fundo. Então o fundo que está desenvolvendo aí depois aluga, depois vende o galpão. Então se ele cumprir esse ciclo todo aí do desenvolvimento até a venda final, dá para conseguir um dinheiro bem interessante, um retorno bem interessante nisso. Tá? Vamos lá. Ó, aqui ele já mostra aqui uma queda, né, para 0,5 aqui de um período para o outro, né? Essa é a exposição do PL, então vai ficar bem menos exposto aqui ao desenvolvimento. E os imóveis do fundo. Aqui eu só coloquei um adendo para o HGLG Betim, né, que está com 0% de vacância. Acho que só no próximo que eles vão atualizar para 100% aqui, né?
Itupeva tá 100%. Olha, Triple A, como eu tinha comentado. Qual mais? Aqui tem um pouquinho de vacância quebradinha aqui em cada um, ó. Esse aqui, ó, o imóvel B. Então, esse com vacância pode ser um probleminha um pouquinho maior, né, pela qualidade inferior do imóvel. Mas vamos acompanhando aí. E é isso, pessoal. Com relação aos imóveis do fundo, a taxa dele muito boa, excelente. PL do fundo aqui crescente no decorrer do período. E com relação aos imóveis do fundo, ele colocou uma parte aqui no relatório que você clica aqui no link, ó, você já vai para uma página de cada um dos imóveis. Ficou bem legal, tá? Dá uma enxugada no relatório, não fica tão poluído de página no relatório. E você dá um clique ali, ele já te joga para o site. Ó. Então eu peguei o do HGLG Betim, ele vem aqui, você clica na ficha comercial, por exemplo, ele aparece aqui a ficha inteira do imóvel, todos os detalhes. Disponibilidade, ó, a negociar, então está disponível aí para locação, já que foi desocupado pela Americanas. Dá todas as características do imóvel, muito legal isso aqui, ó, fotos e por aí vai. E é isso, pessoal, um pouquinho que eu tinha para falar do fundo, né? É um fundo tranquilo, é considerado por muitos o melhor aí da B3. E a gente segue acompanhando, sou cotista, estou tranquilo nele. Vamos que vamos. Forte abraço a todos aí, bons investimentos.